Eu já vou começar esse vídeo fazendo um pequeno disclaimer. Nada, absolutamente nada do que eu disser aqui valida ou abre margem para qualquer tipo de agressão ou abuso, seja ele físico, psicológico ou emocional. Tudo bem? Depois, se for do interesse de vocês, me deixa aqui nos comentários falando se vocês querem que eu faça um vídeo explicando para vocês, orientando vocês a como identificar se você está ou não em um relacionamento abusivo, se você está conhecendo ou não uma pessoa que pode ser uma pessoa problemática no futuro, abusiva e etc, tá? Uma pessoa que te aliena, que te manipula, uma pessoa manipuladora e etc. Então deixa aqui nos comentários para mim, tudo bem? Então, nada do que eu disser aqui, mais uma vez, abre pauta para isso, abre margem, abre espaço para uma validação de alguma agressão, de algum abuso, ok? Mas o que eu quero trazer aqui, e sempre faço isso com muita ética, com muita responsabilidade aqui no canal, não só como psicoterapeuta, como profissional da área da saúde mental e emocional, mas também como mulher cristã, como mulher casada, como mãe de duas meninas, tá? Sempre tudo que eu abordo aqui com vocês é pautado em ética e muita responsabilidade. Mas algo que eu sempre falo aqui pra vocês é a respeito da autorresponsabilidade. É de chamar a responsabilidade pra si. Quando eu falo sobre autorresponsabilidade, isso não significa que você é responsável por absolutamente tudo que te acontece. Mas existem algumas permissões, tá? Que você vai deixando as coisas acontecerem, você acaba colocando a responsabilidade no outro, você acaba esperando que o outro faça, que o outro mude, que o outro melhore. E com isso, você vai permitindo que situações aconteçam. Quando eu falo sobre responsabilidade, não é pra trazer uma culpa sobre você ou um julgo desigual a você. Não é isso. É que eu acredito, e eu vivi isso e oriento as minhas clientes e alunas a respeito disso, de que quando você espera tudo do outro, quando você coloca tudo na responsabilidade do outro, quando você espera que o outro faça absolutamente tudo para que você se sinta confortável, para que você viva bem, para que, enfim, a sua vida mude, para que você tenha viva a vida incrível e maravilhosa que você sonha em viver, você acaba perdendo o seu domínio próprio. Você se torna uma pessoa muito fácil de ser manipulada, de ser alienada, de ser controlada, de ser conduzida, enfim, e de ser abusada também, tá? E eu digo isso psicológica e mentalmente. Você se torna uma pessoa mais fragilizada, uma mulher mais frágil. Muitas mulheres acreditam que elas são frágeis, vulneráveis por natureza. Sim, nós somos frágeis. Todo ser humano é frágil, mas a mulher, ela tem uma fragilidade emocional. Mas não é essa fragilidade que muitas mulheres acreditam ser, que é a fragilidade do o outro tem que fazer tudo por mim, o outro tem que me proporcionar isso, o outro tem que tomar conta disso pra mim, o outro tem que fazer pra mim. E não é bem por aí, porque isso, na verdade, faz com que você se torne uma mulher fraca, uma mulher fácil de ser manipulada, de ser controlada, de ser conduzida, né, de maneira desagradável. Então, quando eu falo sobre autorresponsabilidade, eu coloco o foco de luz para você em um ponto cego que é muito importante, porque, olha só, nós não conseguimos mudar absolutamente nada que nós não temos acesso, que nós não conseguimos enxergar aonde está o problema. E quando você traz essa responsabilidade para si, você acaba tendo o domínio de situações que antes você acreditava que não tinha. Então você acaba pegando as rédeas para si e tendo esse domínio e dizendo, não, aqui eu posso mudar essa situação. Eu não preciso esperar que o outro mude. E também tem o fato, gente, de que nós não somos alecrins dourados, não é verdade? Nós não somos a luz do mundo, nós também erramos bastante. Eu sei que é muito difícil reconhecer que nós estamos falhando, que nós estamos errando, porque nós não queremos, o nosso ego não quer isso, nosso ego não quer reconhecer isso. Nós não queremos nos colocar como vulneráveis, como uma pessoa que tem uma parcela ali de responsabilidade naquela situação que está acontecendo. Mas aqui eu falo com mulheres, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te culpar, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver crises, a resolver problemas que você vem vivendo aí e nem sabe de onde eles surgem. Eu vejo muitas mulheres fazendo esse tipo de comentário. Eu nem sei como que eu vim parar nessa situação. Eu nem sei como é que eu estou vivendo esse tipo de situação. Eu nunca pensei que eu viveria esse tipo de situação. Como assim eu estou vivendo isso? E isso muitas vezes acontece porque o que é invisível gera um enorme impacto no que é visível.
é como uma árvore. A árvore, você olha para o tronco, você olha para os galhos, você olha para as folhas e fala, uau, que árvore linda, incrível, forte. Mas o que está gerando aqueles frutos, o que está fortalecendo aquela árvore, aquele tronco, etc., são as raízes, que nós não vemos, que nós não enxergamos, que nós não percebemos, entende? Então, muitas vezes, a raiz está em um lugar onde você não vê, como no seu emocional, na sua mente. Então, hoje eu quero te ajudar a enxergar aquilo que você não está vendo. Hoje eu vou falar sobre 5 sinais de que os seus traumas de infância, suas feridas emocionais, elas estão destruindo o seu relacionamento, elas estão destruindo o seu casamento. Ou pode ser que elas já destruíram. E pode ser que você venha em uma tentativa de reconciliação e não consegue. Pode ser que você venha buscando por o parceiro certo, o parceiro ideal, o parceiro perfeito e nunca consiga. Certa vez eu atendi uma mulher que ela disse pra mim, Marjorie, eu acredito que não é pra mim. Relacionamento não é pra mim. Eu já tô no meu 8º relacionamento. No começo eu me empolgo, eu acho bom, mas depois eu não quero viver com a pessoa. Eu não suporto a pessoa. Eu não quero mais, eu não vejo mais graça na pessoa. Então, enfim, eu não vou falar sobre esse caso em específico aqui. E quero te convidar a deixar aqui nos comentários algum dos temas que você quer que eu traga pra você, que eu fale sobre, que eu desenvolva sobre, pra te ajudar a ter mais clareza sobre o porquê que você tem vivido crises de identidade, crises no seu casamento, crises emocionais que impactam negativamente a sua vida pessoal e a sua vida profissional, tá bom? Então vamos lá falar sobre esses 5 sinais e eu vou te dizer que o último é o pior. Então assista esse vídeo até o final. E se você tem alguma amiga que está vivendo uma crise no seu relacionamento ou não consegue ter um relacionamento duradouro, sempre tem muitas crises, dificuldades em se relacionar ou está passando por dificuldades no seu casamento, já envia esse vídeo para ela agora mesmo. Não deixa para depois, porque senão você vai esquecer. Envia lá no grupo das suas amigas e não diga mais nada. Eu estou com uma colinha aqui, mas vamos lá ao primeiro sinal. Você vive em alerta, com medo de ser traída, de ser abandonada, de ser rejeitada. Mas não é um alerta normal, sabe? É aquele alerta que te deixa aflita, que mesmo que a pessoa não dê sinais, enfim, que não haja motivo para que você duvide dessa pessoa, você vive esperando pelo pior. Você acredita que a qualquer momento ele vai te abandonar. Você acredita que a qualquer momento ele vai te trair. Você acredita que a qualquer momento ele vai te trocar. Você acredita que a qualquer momento ele vai parar de gostar de você, parar de te amar, não vai mais querer viver com você. Você vive com esses pensamentos. Inclusive são pensamentos acelerados, são pensamentos que te atormentam, são pensamentos que te deixam angustiada, são pensamentos que te fazem olhar para aquela pessoa e dizer, gente, tá bom demais pra ser verdade? Não, deve ter alguma coisa. Será que... E aí você se torna uma mulher extremamente ciumenta, acaba se tornando uma mulher extremamente controladora. Você acaba se tornando também uma mulher muito insegura e aquele tipo de mulher que quer agradar o tempo todo. Não quer desagradar. Você não quer usar uma roupa para desagradar, você não quer falar de um jeito que desagrada, você não quer fazer o que desagrada, você não sai com as suas amigas para não desagradar, você não tem vida fora desse relacionamento para não desagradar, para não perder essa pessoa, você não cuida do seu profissional, você não cuida de outras áreas da sua vida porque você não quer desagradar o tempo todo. Isso não é normal e não é saudável, ok? Isso não é saudável. A raiz ou as raízes desse tipo de comportamento, deste sinal em específico, pode ser uma raiz de rejeição lá da infância. Pode ser que a sua mãe tenha passado por isso. Porque olha só, muitas vezes, o fato que te traumatizou, o episódio em específico, o acontecimento que te gerou uma ferida emocional, nem foi diretamente relacionado a você. Mas aconteceu ali uma associação quando o fato aconteceu, por exemplo, com a sua mãe. Então, vamos imaginar que a sua mãe se separou do seu pai, uma separação complicada. E aí você viu a sua mãe se sentindo, né, sofrendo as consequências daquele divórcio, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada. Pode ser que a sua mãe tenha sido abandonada, ou pode ser que tenha sido uma tia que você gostava bastante, ou até mesmo foi o que aconteceu com a sua avó, com a sua tia, com a sua mãe e etc. E aqueles episódios gerou em você um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. E com isso você cresceu com esse sentimento e hoje isso reflete no seu relacionamento, na sua vida adulta, nos seus relacionamentos. Você faz uma associação. É de fato um registro mental. É de fato um registro que ficou armazenado no seu inconsciente
subconsciente e consciente. Então hoje a sua mente ela vive em alerta, esperando pelo pior. Por quê? Porque aquilo te traumatizou, porque aquelas situações te feriram, ou pode ser que você mesmo tenha sido rejeitada pelo seu pai, abandonada pelo seu pai, você se sentiu assim. Ou tem casos de mulheres que dizem assim: não, Marjorie, meus pais se separaram, eu não me senti abandonada pelo meu pai, muito pelo contrário, meu pai nos amava muito, 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 mas você acabou inconscientemente pegando as dores da sua mãe, porque você viveu todo aquele sofrimento com a sua mãe. E tem muitas mulheres que têm um senso de proteção materno pela mãe, tá? Pela mãe, não só pelos filhos, mas pela mãe. Então, por ela ter visto a mãe sofrer muito, ter participado de todos aqueles acontecimentos que geraram dores na vida da mãe, mesmo a mãe sendo muito forte e etc., você acabou nutrindo um sentimento de que eu preciso proteger a minha mãe, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso, enfim, zelar pela minha mãe porque já sofreu muito e etc. Você acabou trazendo essa associação de hipervigilância e hiperproteção para o seu casamento, acreditando que aquilo que aconteceu com a sua mãe, que, enfim, por cuidar dela, você pegou as dores dela, aquilo que aconteceu com a sua mãe vai também acontecer com você. Infelizmente. E tudo isso pode estar acontecendo de uma maneira totalmente inconsciente, porque é tão no automático, porque esse registro faz com que os seus comportamentos se tornem automáticos em relação a isso. Então você vive em alerta, porque como você viu isso acontecendo com toda a sua família, ou com todas as mulheres da sua família, ou até mesmo você se sentiu assim, você trouxe isso para o seu relacionamento. E isso destrói o seu relacionamento. Por quê? Inclusive, o que eu vou dizer agora já é o sinal de número 2. Muitas mulheres têm dificuldade de acreditar no amor do seu esposo, no amor da pessoa com a qual ela está se relacionando, porque você aprendeu desde muito nova que homens não são confiáveis, que homens não prestam. Gente, eu sei que a maioria é de origem duvidosa. Eu sei, nós sabemos disso, ok? Mas existe muito perigo quando nós generalizamos. Existe um perigo real. Por que um perigo real? E eu não estou falando um perigo de eu vou ser traída, eu vou ser abandonada. Não é nem esse perigo. Eu estou falando sobre o perigo em relação à nossa saúde mental e emocional. Aflição, frustração, angústia, ansiedade. É você estar em alerta o tempo todo acreditando que esse homem também não presta. Entende? Porque você já viveu relacionamentos com homens que de fato não prestavam, ou porque o seu pai não prestava, ou porque os homens da sua família não prestam, ou porque os esposos, né, das suas tias, da sua mãe, etc., da sua avó, também não prestavam. E aí, pra você é muito difícil imaginar que existe um homem que preste. Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa mente, ela procura sempre aquilo que é familiar pra ela. Fato. Não adianta você correr, tá? Não adianta você correr disso. A sua mente, ela sempre vai procurar por aquilo que é familiar para ela. Então, se você viveu, foi criada e ensinada ali todas as suas experiências, em todas as suas experiências você observou que você sempre se relacionou, você sempre teve ali no seu ambiente ali enquanto você era criança, enquanto você era adolescente, contato com famílias, com homens que não respeitavam as suas esposas, que traíam, que maltratavam, que eram ausentes e etc. Por mais que você não queira viver isso, por mais que você não queira repetir isso, se você não mudar esse registro, tá? Da sua mente, e leva um tempo para você mudar. E como que você muda isso? Você tem que mudar de ambiente, você tem que buscar outras referências, enfim, você tem que aprender a ler os sinais. E é muito complicado, porque como eu mencionei no primeiro sinal, a sua mente ela já tem um registro. Ela já tem um registro do que é amor, do que é relacionamento, do que é um comportamento masculino. Então, pode ser que até hoje você só se relacionou com canalhas, com homens que realmente não prestam, porque a sua mente está buscando por esse padrão que ela já conhece. E aí, o que acontece? O que muitas mulheres não fazem é que quando elas buscam por um novo relacionamento, elas não conseguem sair do campo das emoções, vamos dizer assim, aquela ilusão, de respirar profundo, porque eu acho que agora eu encontrei o príncipe encantado. Não, peraí.
Seja racional. O que eu costumo ensinar para as minhas clientes que são solteiras, que estão em busca de um relacionamento, é faça uma lista. Faça uma lista de quais são as características, tá? Que você vai analisar, vai perceber quando você começar a se relacionar com alguém que você não aceita. Isso aqui é uma red flag, isso aqui... Hoje eu fiz essa atividade com a minha filha. Eu falei pra ela, minha filha, o que é uma red flag pra você? O que já é um sinal de alerta, assim, já é um X bem grandão quando você começar a se relacionar com uma pessoa? A primeira característica que ela colocou, se o garoto não tiver um bom relacionamento com a mãe dele, é uma red flag. Pra mim já é um sinal de alerta. Porque se ele não tem um bom relacionamento com a mãe dele, se ele não respeita a mãe dele, ele não vai me respeitar. Então, olha só, quantas mulheres hoje eu vejo adultas que não observam isso, que não param para analisar isso. Outra coisa que ela me disse, ela me falou ser um homem de Deus. Olha que interessante, ela falou assim, mamãe, se ele for um rapaz que ele não para ouvir e sempre que ele é questionado, ele aumenta o tom de voz ou ele muda de assunto, isso pra mim é uma red flag. Porque se a pessoa não gosta de ser questionada, se a pessoa não gosta de receber feedback negativo, isso é um ponto de alerta, porque isso significa que ele não tem um coração ensinável, uma mente aberta para aprender, para mudar, para ser diferente, para fazer diferente. Seja sincera, quantas vezes antes de começar um novo relacionamento você já parou para, enfim, fazer as suas análises, para olhar no seu checklist? É muito fácil a gente se iludir, porque muitas vezes, isso na verdade é a maioria das vezes, nós estamos buscando no outro aquilo que nos falta. Aquilo que nos falta é o que nós estamos buscando no outro. Se você observar bem, por exemplo, eu sempre fui uma mulher muito acelerada, muito ativa, muito explosiva e etc. E o meu esposo, ele é a calmaria em pessoa. Hoje, pra mim, fica claro que eu busquei nele a calmaria que faltava em mim, a tranquilidade que faltava na minha vida. Então, se você parar pra observar, você está buscando no outro aquilo que te falta. E pode ser que você encontre no outro uma coisa ou outra que sempre te faltou. Mas, por estar tão empolgada com aquilo que você encontrou, por ter acontecido esse encaixe e etc, e essa pessoa estar ali suprindo esse espaço vazio, você não para observar outras coisas. Entende? Que pra você já é um red flag e você não para analisar, nossa, esse comportamento é um comportamento que o fulano tinha, que eu não gostava quando era criança, que eu via a pessoa sentindo, né, vivendo dores, problemas por causa dessa situação aqui. Eu estou disposta a encarar isso? Porque, boss, quando você consegue fazer essa análise, você começa a enfraquecer esses registros antigos e trazer novos registros. Não, eu não aceito essa pessoa que age dessa maneira, porque, ao contrário disso, eu quero uma pessoa que faça isso, isso e isso, que age assim, 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 que pense assim, 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 que se comporte assim, assim, assim. Então você vai enfraquecendo esses registros ruins, que para sua mente já é o padrão. Conseguiu interpretar? Conseguiu entender o que eu te expliquei aqui? E aí, o que acontece com isso? Você vai começar a olhar para as pessoas diferentes, né, daqueles que você teve como referência e vai começar a se interessar por eles, porque a sua mente vai inconscientemente, imagina que a sua mente, ela é uma pessoinha aí dentro de você. Ela vai dizer pra você, olha só, aquele ali é diferente, aquele ali é do jeito que você busca, aquele ali é do jeito que você procura. Entendeu? Ficou claro? Me deixa saber aqui nos comentários se você tá entendendo. Então, esse é um sinal, tá? Que você acredita que, enfim, você não acredita no amor da sua vida, você não acredita no homem com o qual você se casou, porque o que você acredita é que todos os homens são iguais, nenhum presta. Seu avô não prestava, aí o seu pai também não prestou, e aí seus tios também não prestavam, e seus primos não prestam, e por isso ninguém presta. Não é por aí não, tá? Porque você pode acabar trazendo um jugo desigual pro seu relacionamento, você pode acabar fazendo uma associação, né? Uma associação com essa pessoa com que você está se relacionando, com os homens com os quais você conviveu. E tudo isso que eu te expliquei aqui, e toda essa associação que você pode estar fazendo sem nem perceber, porque é automático, muitas vezes você nem percebe, ela é desastrosa pro seu relacionamento, entende? Porque por mais que a pessoa que você está se relacionando, está casada, queira, enfim, entregar o melhor dele, você sempre tá com uma pulguinha atrás da orelha. Você sempre tá duvidando. Você sempre tá questionando, sei que você é assim. Ah, tá, então você é o diferente. Então você é o santo. Ah, então é o anjo não sei das quantas. Ah, então você vai direto pro céu. Entende que você fica sempre com aquelas cutucadinhas, com aquelas dúvidas e eu vou te dizer, é muito ruim a pessoa que tá passando por isso ficar o tempo todo tendo que provar o seu caráter, provar que é uma pessoa diferente. Chega uma hora que a pessoa cansa, entende? Então você tem que estar de olho nisso, tá? E aí um terceiro sinal aqui é que muitas mulheres confundem amor com bajulação, ou bajulação como forma de amor.
E isso é muito perigoso, tá? Inclusive, isso está associado ao último sinal que eu vou trazer aqui para você. Amor é diferente de bajulação. Bajulação é aquela pessoa que nunca vai te desagradar. É aquela pessoa que pisa em ovos para estar o tempo todo performando da forma como você quer, como você aceita. E isso não é justo, isso não é bom e ninguém suporta isso por muito tempo. Porque ninguém consegue ficar o tempo todo performando para agradar. Porque nós somos humanos. Porque nós vamos errar, porque nós vamos falhar, porque nós temos dias bons e dias muito ruins, porque nós temos dias que nós não queremos performar para nada, nós não queremos agradar para absolutamente nada. Eu tenho certeza que você é assim. Assim como seu esposo também é assim. Ele é um ser humano, assim como você. Entende? Então, assim, eu não vou ficar dando disclaimer aqui. Eu já fiz isso no começo desse vídeo, mas eu quero trazer esse alerta em relação a isso. Porque tem muitas mulheres que têm confundido bajulação com amor ou amor com bajulação. E aí, pode ser que o esposo até ame ela. Inclusive, eu já atendi muitas mulheres, já conheci muitos casais, que as mulheres até diziam pra mim, não, eu até sei que ele me ama, ele diz que me ama, ele pode até me amar, mas porque ele não faz isso, ou porque ele faz isso, eu não me sinto amada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente tá buscando é bajulação, é validação, é aceitação a qualquer custo, entende? Por quê? Porque era o que você buscava na infância, porque foi o que te faltou na infância ou na adolescência, isso te feriu bastante, isso te traumatizou muito, você sempre se sentia sozinha, não se sentia amada, porque não era validada, porque não era aceita, porque não era bajulada, porque enfim, não tinha todos os seus gostos atendidos a tempo e a hora. E aí pode ser que também eu conheço muitas mulheres, já atendi muitas mulheres que durante a infância foram muito mimadas, enfim, não recebiam nãos, e enfim, era o tempo todo aquela coisa, podia tudo, fazia tudo, e aí confunde isso na vida adulta, traz isso pra sua vida adulta. E o homem, gente, ele tem duas únicas prioridades. Se você perguntar para um homem mesmo de verdade, tá, qual é o seu propósito? Ele vai falar, que propósito? Meu objetivo é cuidar de você, dos nossos filhos e botar comida dentro de casa e trazer dinheiro para dentro de casa. Meu propósito é esse. Muitos dos homens, eles vão falar isso pra você. O meu esposo mesmo, uma vez eu falei, tá, mas qual é o seu objetivo? Ele falou, meu objetivo é cuidar de você e das meninas e meu objetivo é botar o dinheiro aqui dentro de casa. É não deixar vocês passar fome, é não deixar a gente passar dificuldade. Esse é meu objetivo. Eu fiz isso aí, acabou. Pra mim já tá bom. Eu tô cumprindo meu papel. Entende? Então, às vezes, você tá buscando uma bajulação, porque isso também é amor. O que o meu esposo me respondeu, e quando o homem responde isso é amor, isso é zelo, isso é a forma do homem amar, cuidar da sua família. Mas aí você tá esperando o quê? Que você faz a unha e ele fala, ai, que unha linda, meu amor. Não, gente. O homem não tem tempo pra isso. A cabeça dele tá em outra coisa. Entende? Ou você muda a sobrancelha. A mulher cortou um pouco mais a sobrancelha. Aí você fala, nossa, você nem reparou no que eu fiz hoje. Aí ele fica assim. Aí você olha pra ele e fala assim, repara bem. Se eu não fiz alguma coisa de diferente, ele tá pensando na cabeça dele, meu Deus. Essa mulher tá igual ela tava ontem, gente. Aí ele fala, amor, eu não sei o que você fez. Tá vendo? Você nunca repara em mim, você não olha em mim, você não sei o quê. Ei, pelo amor de Deus. Vai falar sobre a sua sobrancelha com a sua amiga. Ou se você chega e fala assim, amor, eu mudei o corte da minha sobrancelha, você consegue reparar? Ele vai falar, não, como é que tava? Vou te mostrar uma foto como é que tava, olha aqui, agora você consegue reparar? Aí ele vai falar, também não tô vendo muita diferença não, agradeça, porque você casou com um homem, você não casou com uma mulher, você tá entendendo? Então assim, tem mulher que quer ser bajulada. Tem mulher que quer ser bajulada. Minha filha, você precisa de uma amiga. Ah, mas a minha amiga também não tem tempo pra isso. Vai pra sua mãe, vai pra sua irmã. Homem não vê isso. E tem mulheres que literalmente criam problemas dentro do seu relacionamento, simplesmente porque o homem não repara na sobrancelha. Ou não reparou que ela fez um nude mais escuro, ou um nude mais frio, ou um nude diferente dessa vez. Eu sei que o que eu tô falando parece bobeira, mas muitas mulheres estão caçando problema dentro de casa. Estão procurando por problemas, porque confundiram amor com bajulação, ou bajulação com amor, entende? Quer que seu marido faça coisa que não é de homem, é diferente, entende? Então, observe bem, bajulação não é amor, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas que te bajulam, elas estão muito mais te manipulando, elas estão muito mais sendo interesseiras do que te amando de verdade. Tem várias formas de mostrar amor. Tem várias formas de expressar amor. Você já parou para analisar como é que o seu esposo expressa o amor dele? Você já parou para analisar como você gosta de ser amada? E você já parou para compartilhar isso com ele?
Chegar nele e falar assim, meu amor, eu gosto tanto quando você faz isso. Eu gosto tanto quando você fala que o meu cabelo tá bonito. Eu gosto tanto quando você passa a mão no meu cabelo, faz carinho, dá um beijo na minha testa. E aí, normalmente, mulheres que são muito pitizentas, eu chamo essas mulheres de pitizentas, né? Que gostam de bajulação e não porque ele não me ama do jeito que eu quero, que não sei o quê, porque ele não repara em nada e etc. Normalmente essas mulheres, elas são muito reativas e arredias e orgulhosas. Elas não querem chegar pro esposo e falar assim, ei, sabe o que é, meu amor? É que eu gosto muito quando você passa a mão no meu cabelo, quando você dá um beijo na minha testa. Eu já ouvi de mulheres dizendo o seguinte, que o quê? Pois ele que se esforce, porque se eu tiver que falar as coisas pra ele, ou se eu tiver que falar o jeito que eu gosto de ser amada, pois eu vou ficar calada, ele não vai fazer nada, eu vou procurar outro que faça isso, isso, isso. E aí você pula de relacionamento em relacionamento, você fala, não existe homem bom, não existe homem perfeito. Ei, peraí, será que realmente não existe? Ou você tá buscando um ideal que não existe? Porque o ideal é uma coisa, a realidade é outra. Ou porque você está buscando uma bajulação. Já estamos quase chegando no final. Mas o quarto sinal é você não aceita feedback do seu esposo. E eu confesso pra você que durante muito tempo eu fui assim. Porque eu dizia, nem a minha mãe, sabe quando você fala assim? Nem a minha mãe fala assim comigo, nem meu pai nunca me disse isso, nem fulana nunca me disse isso, eu nunca dei permissão pra você falar isso, nem a minha mãe, que eu nasci grudada nela, eu permito falar isso pra mim. Oh Deus, quanta tolice. Isso é um sinal de que você está destruindo o seu casamento. Isso não é honra, isso não é respeito, sabe? Busca por respeito. Não. É simplesmente você não aceitar um feedback negativo. Pode ser por muitos motivos, tá? Não só... Pode ser que mulheres que agem assim são mulheres mimadas, aprenderam que elas eram perfeitas, né? Que ninguém poderia dizer não para elas. Pode ser. Mas essas, eu confesso a vocês que ainda são exceções. Na maioria das vezes, as mulheres as quais eu atendi até hoje, quando elas têm essa dificuldade de receber o feedback negativo do esposo, é porque durante a infância ela foi muito criticada, ela foi muito invalidada, sabe? Ela foi muito comparada de forma pejorativa e isso gerou uma ferida. E essa reatividade, essa reação de não aceitar feedback negativo é uma proteção. Não faz bem para ela, não faz bem para o casamento dela, porque isso faz com que ela seja cada vez mais reativa. É como se a pessoa estivesse sempre pronta para atacar. É como se a pessoa também estivesse o tempo todo se sentindo acusada. Então, como ela está se sentindo ou acusada ou atacada, ela sempre fica na reativa e ela se fecha. Ela se fecha para uma melhoria, ela se fecha para uma nova oportunidade, ela se fecha para um reajuste no casamento, para que ela viva um casamento melhor. Entende? E então, como ela viveu tudo isso durante a sua infância e adolescência, ela criou uma casca, um escudo de proteção. Epa, ninguém fala de mim. Epa, ninguém vem falar dos meus defeitos. Epa, ninguém fala que eu sou ruim. Epa, ninguém fala que eu sou boa. Eu não aceito. Porque aquilo gerou tanta dor que esse se tornou um mecanismo de proteção emocional. Mas esse mecanismo de proteção emocional, ele pode ter sido útil na sua vida, porque todo comportamento, ele é útil quando ele é criado. Todo mecanismo de proteção, ele é útil quando ele é criado, entende? A sua mente, ela está sempre desenvolvendo formas de te proteger de qualquer dor, porque a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é uma dor física, aqui, ó, de um corte aqui, do que é uma dor emocional, de uma humilhação. Tudo é dor para nossa mente. Então, a sua mente criou esse mecanismo de proteção, foi criando escudos ao seu redor e hoje você se sente ou acusado ou atacado. Às vezes seu esposo vai dizer assim, meu amor, quando você for falar comigo na frente dos meus amigos, me chama com amor, com mais carinho, mesmo que você esteja brava comigo e etc. Enfim, para não criar um clima, você vai falar, é o quê? Você tá falando que eu isso, sabe? Você já se sente acusada. Às vezes ele tá só te pedindo assim, uma lapidaçãozinha na sua comunicação, mas não, você já tá se sentindo acusada. E aí quando você se sente acusada ou ameaçada, você fica pronta para atacar. Esse é um sinal de que se você não mudar isso, seu casamento vai chegar ao fim. O meu quase chegou ao fim, tá? O meu quase chegou ao fim. Quando meu esposo vinha falar alguma coisa para mim, trazer algum feedback, eu falava, é o que? Você tá reclamando de mim? Você tá falando que eu não presto? Você tá falando que eu não sou boa? Você tá falando que eu isso? Que eu... Enfim, era uma reatividade, aí você já se fecha para transformação, para resolução de alguns problemas e de algumas crises. Entendeu? Agora vamos falar sobre o quinto sinal. E eu te digo com toda certeza que esse é um dos que mais destroem casamentos.
O que acontece? Muitas mulheres, elas enxergam no seu marido, prospectam no seu marido, e elas desejam que o seu marido seja a extensão do pai que ela teve. Outras mulheres já prospectam no seu esposo aquele pai que ela sempre desejou ter e não teve. E esses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês destroem muitos casamentos. Porque a mulher que não saiu da infância e prospecta no seu esposo e espera que o seu esposo seja a continuação do pai que ela teve, ela vai viver muitos problemas no seu relacionamento. Sabe por quê? Porque o seu esposo, ele não casou com você para ser seu pai. E você não casou para continuar sendo filha. Só que você ainda não se posicionou como a esposa que você precisa ser. Que agora você é. Você continua se posicionando como filha. E o pior de tudo é que quem mais sofre com isso é você. Porque filha tem coisa de filha, recebe coisas de filha. Filha tem resultados de filha e não como esposa. Filha tem que ser tratada como filha. Mas uma filha, ela nunca vai receber o mesmo que uma esposa recebe. Você parou para pensar nisso? Uma filha nunca recebe o que uma esposa recebe. Então, se você continua se posicionando, se comportando como filha e espera que o seu esposo te trate como o pai que você teve, esse casamento é um casamento disfuncional. Porque casamento entre pai e filha não existe. Não existe. Isso não é saudável para vocês. Isso é exaustivo dentro de um casamento. É disfuncional. E essa conta, ela vai chegar. E essa conta, ela é alta. Isso não é saudável. E aí, do outro lado, nós temos as mulheres que prospectam no seu esposo, que desejam que o seu esposo seja aquele pai que ela nunca teve. E aí também é a mulher que não saiu da infância. E por que essas duas mulheres não saíram da infância? Porque as feridas emocionais paralisaram elas lá na infância. O emocional delas ainda está lá na infância. Ela é uma mulher adulta externamente, mas internamente ela é aquela criança. Ela ainda é aquela criança que não quer desgarrar daquela paternidade. E aí, como ela se casou, ela, enfim, prospecta no seu esposo e espera que seu esposo seja a extensão do seu pai. Ou aquela criança que teve tanta ausência de pai que hoje ela espera que o marido dela supra essa ausência. Então, são duas mulheres que ainda agem como criança. E aí, o que acontece? Essa mulher que prospecta no marido, que deseja que o marido, enfim, seja aquele pai que ela não teve, ela também está em um relacionamento disfuncional. Porque ela também age, se comporta, se posiciona, reage como uma criança. E mais uma vez, uma criança não vai ter resultados como esposa. Ela não vai viver como esposa. E tudo isso gera grandes conflitos dentro de um casamento. Porque como eu sempre ensino para as minhas alunas e clientes, e já até mencionei isso em outros vídeos, assim como você se posiciona, assim você performa. E o seu resultado é de acordo com a sua performance. Então, em qualquer área da sua vida, em qualquer um dos relacionamentos, se você se posiciona como uma criança, você vai performar como criança. Você vai se comunicar como criança, ter postura de criança, reagir como criança. Então, muitas mulheres estão dando piti, estão dando chilique, estão só chorando, estão se vitimizando o tempo todo, porque ela ainda age como criança, se posiciona como criança, então ela performa como criança. Ela tem postura de criança, comunicação de criança e ela tem resultado como criança. Muitas mulheres, e eu já fui essa mulher, tá? Muitas mulheres dá chilique, faz piti e grita e não sei o que e fala assim, eu grito, eu falo, eu brigo e ele me ignora, ele vira as costas. Pois é. Sabe o que é isso? É porque quando uma criança dá um chilique na nossa frente e a gente vê que a criança tá descontrolada, a gente olha assim, respira fundo e pensa, depois eu volto. Vou resolver esse BO depois, deixa essa criança se acalmar. E vira as costas. Porque como que conversa com a criança chiliquenta? Como que explica as coisas para uma criança chiliquenta? É impossível, porque ela não vai escutar. Ela não vai entender. Compreende, boss? Então, boss, você precisa observar isso dentro do seu relacionamento. Fazer uma análise. Será que eu não estou desejando, cobrando do meu marido aquilo que não é de obrigação dele, porque o que eu estou cobrando dele é o que o meu pai fazia por mim? Ou o que eu estou cobrando dele é aquilo que o meu pai não fez por mim e agora eu quero que ele faça por mim? E isso não é justo. Porque seu esposo não casou com você, mais uma vez, seu esposo não casou com você para ser seu pai. Ele casou com você porque ele quis se tornar um só com você, para você ser a esposa dele e não a filha dele. Fica aí esses 5 sinais para você, faça uma autoanálise, tá? Anote todos esses sinais e avalie
como que você tem se comportado, se esses sinais estão presentes aí no seu relacionamento e por isso você tem vivido crises no seu relacionamento. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você e acredita que esse vídeo vai ser útil também para outras mulheres, não esqueça de compartilhar. Não esqueça também de deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que esse vídeo é muito bom e ele entrega para outras mulheres, assim como você. Ele vai também ajudar outras mulheres e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ah, e não esqueça de deixar aqui nos comentários temas, assuntos que você quer que eu fale sobre. Te vejo no próximo vídeo.